No mundo do MMA, quando grandes lutas são anunciadas, os fãs geralmente ficam ansiosos e repletos de expectativas para assisti-las. Isso porque, a partir do momento em que a luta é anunciada, demora meses para que ela de fato ocorra. E durante esse período de espera, o fã fica ansioso, criando cenários e possibilidades de como será o desenrolar da luta. Porém, muitas vezes essas lutas acabam não suprindo as expectativas dos fãs, gerando um verdadeiro sentimento de frustração. E nesse ano de 2024 não foi diferente. Por isso, como um grande fã de MMA que sou, fã do UFC, eu decidi criar a minha lista pessoal das lutas que mais me frustraram nesse ano de 2024. Lembrando que é uma lista pessoal minha, você pode ficar à vontade para discordar, concordar ou até dar sugestões, quem sabe. E antes de tudo, eu gostaria de me apresentar. O meu nome é Juan Ramos, sou um simples fã de MMA que decidi criar esse canal para compartilhar com vocês as minhas opiniões, minhas expectativas e o que eu acho a respeito das lutas. Espero que vocês gostem do meu conteúdo. E sem mais enrolação, vamos pro vídeo. 10ª posição, Anthony Smith versus Vitor Petrino. Velho, essa luta aqui me frustrou bastante, não só a mim, mas também a boa parte do público brasileiro, fã do UFC, porque caso você não saiba, o Vitor Petrino era uma das maiores promessas brasileiras do UFC. Na época ele era um lutador invicto, 11 vitórias, 4 vitórias no UFC, e ele tava enfrentando um veterano já em final de carreira, o Anthony Smith, top 10 da divisão dos meio pesados, e a expectativa era que o Vitor Petrino fosse ganhar de um veterano, assumir a posição dele no ranking e durante um ano brigar pelas cabeças da divisão. Mas como essa luta tá aqui na lista, não foi isso que aconteceu. O Vitor Petrino conseguiu a façanha de ser finalizado pelo Anthony Smith logo aos 2 minutos do primeiro round, velho. Foi uma frustração geral, não só minha aqui, mas do público também presente. Essa luta aconteceu no UFC Rio, ou seja, o Vitor Petrino tava lutando em casa e conseguiu perder pro Anthony Smith, um cara que ninguém botava muita fé. O Anthony Smith era uma zebraça pra essa luta, ele pagava cerca de 5 a 6 reais nas casas de aposta pra você ter uma noção. Enfim, foi uma frustração muito grande pra coroar um ano terrível do Vitor Petrino, que pra você ter uma noção, ele na luta seguinte, ele foi nocauteado. Depois dessa luta ele conseguiu ser nocauteado, ou seja, ele começou o ano no céu e terminou no inferno dentro do UFC, velho, porque tem muitos fãs que já consideram uma farsa, uma eterna promessa. Tem uma noção de como foi decepcionante a partir dessa luta o ano do Vitor Petrino? Enfim, seguindo a nossa lista, 9ª posição, Robelis Despain versus Waldo Cortez Acosta. Cara, essa luta me decepcionou muito porque eu tinha criado muita expectativa sobre o Robelis Despain, velho. Porque caso você não conheça, ele é um cara que veio do Taekwondo, ele era um medalhista olímpico peso pesado que tava simplesmente nocauteando seus adversários um atrás do outro, Ele vinha de 4 nocautes consecutivos, as suas lutas somadas, assim, davam um total de 37 segundos pra você ter uma noção de como ele nocauteava os adversários rápido. Ele estreou no UFC, nocauteou o cara logo, acho que com menos de 10 segundos ou um pouco mais de 10 segundos de luta. Enfim, aí a expectativa é que ele fosse passar o trator também no Waldo Cortez Acosta, só que não foi o que aconteceu. Essa luta foi frustrante pra caramba, pelo simples motivo de que a gente esperava que o Robelis Despain fosse manter a sequência, mas a verdade é que ele não conseguiu defender uma queda sequer nessa luta. Logo no primeiro round, o Aldo colocou ele pra baixo, derrubou, e o Vitor Petrino ele não conseguia defender uma queda e muito menos se levantar após ser derrubado. Ele foi controlado do início ao fim, a luta foi bastante chata e gerou uma frustração geral que tinha muita expectativa sobre o Robelis. O que era tido como uma das grandes promessas do peso pesado acabou virando uma farsa em questão de segundos. E pra você ter uma noção de como essa luta frustrou não só a mim, não só ao público, mas também ao próprio UFC, que perdeu a paciência, e na luta seguinte, o Robelis Despain ele perdeu novamente e o roteiro da luta foi praticamente o mesmo e logo na sequência ele foi demitido. Ou seja, pra você ter uma noção, o Robelis Despain começou o ano sendo contratado, nocauteou e no final do ano ele já tava demitido, velho. A paciência com ele foi zero. Foi uma frustração geral, simplesmente uma das maiores frustrações do ano, o Robelis Despain. Foi um verdadeiro flop. 8ª posição, Michel Pereira versus Anthony Hernandes. Eu coloquei essa luta na lista porque eu tava com muita expectativa sobre o futuro do Michel Pereira, O cara vinha de uma sequência de 8 vitórias, vinha de 3 vitórias pela via rápida, assim, fulminantes. As últimas 3 lutas somavam um total de 2 minutos. Enfim, ele tava atropelando um atrás do outro. Só que pra essa luta ele ia enfrentar o Anthony Hernandes, que na ocasião ele vinha de 6 vitórias seguidas. Ou seja, ele não tava enfrentando qualquer um. De fato, era um adversário perigoso, o Michel Pereira era zebra e ele de fato perdeu a luta, Porém, eu não imaginava que a luta fosse tão discrepante como ela foi. Eu imaginava que o Michel pudesse vencer, mas mesmo que ele perdesse, que fosse equilibrado. E não foi o que aconteceu, velho. O Michel Pereira foi dominado do início ao fim. Pra não dizer que foi do início, o Michel Pereira só foi competitivo na luta durante 1 minuto. No primeiro minuto ele aplicou uma blitz, uma sequência no Anthony Hernandes que ele sentiu, porém logo ele se recuperou, colocou Michel Pereira pra baixo e deu uma verdadeira surra no Michel durante os 5 rounds, velho. Coroando com um nocaute no 5º
round, porque o Michel já tinha apanhado bastante, não tinha mais o que fazer, e o árbitro aproveitou e encerrou a luta. Enfim, foi uma frustração, que eu botava muita expectativa sobre o Michel Pereira, mas acabou não acontecendo. Sétima posição, Manel Kape versus Mohamed Mokaev. Velho, não que eu tinha muita expectativa sobre o Mokaev, mas pra essa luta eu tava empolgado pra assistir, velho, porque, caso você não saiba, naquela ocasião, o Mohamed Mokaev, ele era um lutador invicto, com 12 lutas e 12 vitórias, e ele ia enfrentar o duríssimo Manel Kape, até então o maior desafio de sua carreira. E o motivo por eu estar empolgado pra essa luta é porque os lutadores, antes da luta, eles estavam se provocando bastante nas redes sociais, e pra você ter uma noção, na semana da luta, eles se encontraram no hotel e as equipes deles, e eles saíram na porrada. Isso mesmo, eles geraram uma confusão generalizada antes mesmo de entrarem no octógono, ao ponto de, na encarada, eles não conseguirem nem se encarar, o UFC não deixou para não gerar uma confusão entre eles, ou seja, o clima estava bastante hostil, e a expectativa é que fosse, sei lá, uma briga de bar, a luta entre eles, né, fosse uma verdadeira porradaria, só que chegou na hora da luta e, velho, não tem muito o que falar sobre a luta, foi uma luta chata, horrível, os lutadores que queriam se matar antes da luta, chegaram na hora da luta, ficaram praticamente num concurso de encarada, tipo, a impressão que dava é, porra, cadê aquela raiva que vocês sentiam um do outro? E pra piorar ainda mais, velho, após a luta eles começaram a se abraçar, respeitar um ao outro, a sensação que deu é de que aquilo ali foi um verdadeiro teatro, velho. Enfim, eu me frustrei bastante, e pra vocês terem uma noção de como não foi só o público, logo na sequência, mesmo sendo invicto, mesmo tendo vencido a luta, o Mohamed Mokaev foi demitido do UFC. Sexta posição, Alexa Grasso versus Valentina Shevchenko 3. Velho, eu tinha muita expectativa sobre essa luta porque as duas primeiras lutas entre elas tinham sido muito boas, né? A primeira luta, a Alexa Grasso quebrou a banca, né? Finalizou a Valentina, enquanto na segunda luta foi um lutão, só que teve um resultado muito controverso, né? Aquele empate ali que praticamente ninguém concordou, enfim, mas foi um lutão, e a expectativa é que a terceira luta entre elas fosse dar um ponto final nessa rivalidade, e que enfim, fosse mais uma luta boa entre essas duas lutadoras. Porém, a luta foi bastante frustrante. A Alexa Grasso, que tinha se mostrado uma lutadora tão boa, tão competente, não deu perigo nenhum à Valentina, que na ocasião ela era ex-campeã, e sem contar que a Valentina aplicou um estilo de luta bastante chato, derrubou a Alexa Grasso durante 5 rounds, enfim, foi uma luta muito chata que eu não vou nem comentar muito sobre ela. Até o Dana White criticou essa luta após o evento na coletiva de imprensa. Quinta posição, Sean Strickland versus Paulo Borrachinha. Velho, essa luta aqui me decepcionou bastante, só que sejamos sinceros, o casamento dessa luta não fazia sentido algum, né? O Borrachinha vinha de derrotas consecutivas, enfim, e do nada ele pegou o Sean Strickland, que ele era o primeiro colocado do ranking, não fazia sentido algum, mas pelo menos a gente esperava que fosse uma boa luta, porque o Paulo Borrachinha, ele sempre foi um porradeiro, enquanto o Strickland também, e os dois, né, vinham dizendo que seria uma guerra entre eles. A luta tinha 5 rounds, porém, foi os 5 rounds de uma luta muito morna. O Paulo Borrachinha fez uma das piores, se não a pior atuação, né? A sua pior atuação no UFC, porque o Paulo Borrachinha, ele, tipo, se mostrou receoso, velho. O que é totalmente contra o seu estilo de luta, né? Geralmente o Paulo Borrachinha toma iniciativa, ele é um cara agressivo, só que ele ficou andando pra trás durante 5 rounds. Enfim, foi uma luta bem chata, a gente esperava que fosse uma guerra, mas foi bem frustrante ao meu ver. O único momento bom da luta foi nos últimos segundos, que o Sean Strickland deu uma blitz pra cima do Borrachinha, mas fora isso a luta foi bem chatinha. E pra piorar ainda mais a situação, teve um árbitro que não sei como ele marcou vitória do Paulo Borrachinha. Enfim, foi uma bizarrice sem tamanho, mas o Strickland saiu vencedor merecidamente, né? Só que esse árbitro aí, sinceramente, ninguém entendeu como que ele viu vitória do Paulo Borrachinha. Quarta posição, Sean Strickland versus Dricus du Plessis. Sean Strickland versus Dricus du Plessis. Velho, o Strickland mais uma vez aparecendo aqui na nossa lista em sequência é complicado, hein? E olha que eu gosto do Sean Strickland, mas esse ano ele não protagonizou umas lutas muito boas ao meu ver, não. E eu falo dessa luta do Sean Strickland versus o du Plessis porque, tipo, a rivalidade entre eles estava muito acalorada, né? Pra vocês terem uma noção do clima pré-luta, né? Os dois lutadores chegaram até a brigar na plateia do UFC, porque o Dricus du Plessis provocou o Strickland, né, que não gostou, né? O Dricus, ele zoou o Sean Strickland em relação ao seu pai, né? Que o Sean Strickland, ele tem uns traumas em relação ao seu pai no passado, e ele levou muito pro coração, e ele acabou criando um ódio do Dricus du Plessis. Ele chegava a declarar que se encontrasse o Dricus du Plessis na frente dele, ele ia esfaqueá-lo. Enfim, o clima pré-luta era bastante hostil entre eles, só que chegou na luta, e enfim, a luta foi bem morna, tá ligado? Tipo,
Eles saíram bem danificados pós-luta, mas eu particularmente não achei a luta das mais empolgantes. Isso porque eu tava com a expectativa lá em cima. Primeiro card do ano, essa rivalidade entre eles bastante acalorada, só que não supriu minhas expectativas. E pra piorar, a luta teve um resultado assim, eu diria que bastante controverso, né? Até porque muitos fãs viram a vitória do Sean Strickland, mas quem saiu vitorioso foi o Dricus du Plessis. Só que vale destacar também que muita gente viu a vitória do Dricus, então não dá pra dizer que foi um verdadeiro gafo. Eu particularmente, assistindo a luta ao vivo, pontuando cada round, eu marquei vitória do Dricus du Plessis. Só que eu tava torcendo pro Strickland, e analisando bem a luta, eu fiquei com a impressão de que o Strickland tinha saído vitorioso. Enfim, saiu aquela decisão, eu não gostei do resultado porque eu tava torcendo pro Strickland, mas eu também não vou afirmar que foi um gafo, porque de fato a luta foi muito equilibrada. Enfim, foi uma das lutas mais polêmicas do ano. Saibam que o resultado dessa luta não é aceito até hoje por boa parte do público. Seguindo a nossa lista, Jon Jones vs Stipe Miocic. Velho, eu coloquei essa luta aqui na lista, não porque eu tava com expectativa muito grande, mas é por conta de todo o contexto por trás dessa luta, tá ligado? Ela demorou mais de um ano pra acontecer. Era para ela ter acontecido em novembro de 2023, porém o Jon Jones se machucou, precisou se retirar da luta. A luta ela só foi remarcada um ano depois, em novembro de 2024. Sem contar que o Stipe Miocic, ele, tava com 42 anos de idade, ele não lutava fazia mais de 3 anos. A sua última luta, ele tinha sido nocauteado pelo Ngannou, ou seja, a expectativa para essa luta não era das melhores. Só que por todo o contexto, toda a espera para essa luta e toda a narrativa que o UFC tava colocando por cima, né, dizia que era uma das maiores lutas da história. Jon Jones, o maior lutador de todos os tempos contra o Miocic, o maior peso pesado da história do UFC. Enfim, o UFC colocou tanta expectativa, só que a luta não entregou nem perto do que o UFC promoveu. O Miocic não propôs nenhum perigo pro Jon Jones praticamente, o Miocic tava praticamente enferrujado, era um aposentado lutando, tá ligado? Enfim, não tinha a menor necessidade dessa luta ter acontecido, e pra finalizar lá, o Jon Jones nocauteou o Miocic se aposentou. Enfim, é por isso que eu coloco essa luta aqui na lista, mas de fato, eu não tava com muita expectativa a respeito dela, porém, né, enfim, é isso aí. Segunda posição, Shavkat Rakhmonov vs Ian Garry. Velho, eu coloco essa luta na segunda posição porque eu tava com muita expectativa sobre ela, né? Eu particularmente sou muito fã do Shavkat Rakhmonov e, ele e o Ian Garry na ocasião eram dois lutadores invictos. Ou seja, algum dos dois iria sair derrotado. E eram dois prospectos da divisão, né? O Shavkat Rakhmonov, para vocês terem uma noção, todas as suas lutas ele tinha encerrado pela via rápida. Ou ele nocauteava ou finalizava os seus oponentes. Enquanto o Ian Garry, ele não era um lutador que tinha me empolgado muito até então. E, ou seja, no meu ponto de vista, essa luta era prova de fogo do Ian Garry, pra ver se ele era isso tudo mesmo, porque até então não tinha me convencido. O que é muito raro de ver no UFC, dois lutadores invictos se enfrentando nessa altura do campeonato, o que poderia dar errado, né? Porém, a luta foi bem chatinha, né? O Shavkat Rakhmonov travou muito a luta na grade, enfim, eu esperava que fosse totalmente diferente, porém, o Ian Garry saiu gigante dessa luta, né? Porque ele conseguiu dar um perigo pro Shavkat, e ele quase finalizou o Shavkat no último round, porém não conseguiu. O Shavkat venceu na decisão, a primeira vitória do Shavkat Rakhmonov na decisão na sua carreira. Só que foi uma luta um pouco frustrante. Inclusive, as ações do Shavkat, elas acabaram caindo um pouco após a luta, né? A galera começou a dizer que ele não era lá isso tudo, esse bicho papão todo, e já estão apontando o Belal Muhammad como favorito pra luta entre eles. E na primeira posição, Robert Whittaker vs Khamzat Chimaev. Velho, eu vou lhe explicar o motivo dessa luta ser a minha mais frustrante do ano, né? E não, essa luta não foi chata, ela, terminou logo no primeiro round, mas foi exatamente por isso que essa luta me deixou bastante frustrado. Eu esperava que ela fosse mais competitiva. Lembrando que essa luta ela já tinha sido marcada, né, para um Fight Night que ocorreu em junho, lá na Arábia Saudita. Essa luta foi cancelada, enfim, era a segunda vez que marcavam essa luta, ou seja, a expectativa já vinha de meses, já era para essa luta ter acontecido. E o Khamzat Chimaev, um lutador invicto, uma das maiores promessas do UFC, um dos lutadores mais hypados, e a expectativa que a gente tinha é que se tinha alguém que podia ocasionar a primeira derrota do Chimaev, esse alguém era o Robert Whittaker, e não foi o que aconteceu. O Robert Whittaker foi simplesmente uma das lutas mais fáceis do Khamzat Chimaev no UFC. O Khamzat Chimaev finalizou o Whittaker logo no primeiro round, destruindo a sua mandíbula, e a situação foi muito frustrante, velho. Eu mesmo esperava que fosse uma guerra, até porque a luta era de 5 rounds, e o Lobo, ele tem um fôlego um pouco
muito questionável, ou seja, o Whittaker poderia tirar vantagem em relação a essas condições da luta, né? 5 rounds, o Whittaker já estava acostumado, mas não foi o que aconteceu, velho. Foi muito frustrante. O Whittaker foi um adversário muito fácil e eu não tava esperando por isso. Ninguém tava esperando por isso. E por isso que pra mim foi bastante frustrante. Eu tava esperando essa luta por meses pra chegar na hora e ela acabar em menos de um round. Por fim, é isso. Essas foram as lutas que mais me decepcionaram nesse ano de 2024, né? Apesar de ter sido uma grande temporada do UFC, ao meu ver, teve essas lutas que me frustraram bastante. Enfim, espero que você tenha gostado do meu vídeo. Esse foi o meu primeiro vídeo. Espero que você tenha gostado do meu conteúdo. Eu peço que você se inscreva no meu canal, dê o like, né? Pra poder acompanhar os próximos vídeos que eu venha a lançar. E é isso. Muito obrigado aí pela sua audiência e por acompanhar esse meu vídeo. Espero que você tenha gostado do meu trabalho.